Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde a todos. Então vamos agora procurar acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre. E vamos em primeiro lugar agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde, que possamos receber de Mãe Maria, dos benfeitores espirituais, tudo aquilo que viemos buscar e que possamos também doar o melhor do nosso coração. Vamos então iniciar o trabalho dessa tarde com a permissão de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje, dia 10 de agosto de 2019. Antes da gente falar sobre o Livro dos Espíritos e do Evangelho, é importante, eu estou um pouco sensível nesse momento, mas acho que é importante, eu estou trabalhando um pouco a minha intuição. Então, algumas vezes a gente recebe algumas informações, alguns comentários que eu me sinto na obrigação de passar. Eu estava chegando aqui na casa, eu senti uma saudade muito grande da Dona Áurea. Não sei se vocês se lembram, uma trabalhadora aqui da casa e que durante muitos anos, nos suportou muito bem. E eu estava lá na sala de preparação na hora da nossa preparação, da nossa prece, e ela mandou um recado. Veio essa intuição para mim, então eu queria passar para vocês que ela está dizendo que ela está muito bem, trabalhando bastante, pediu para que a gente continuasse na luta, no trabalho, porque ela está muito feliz e vendo que está todo mundo aqui bem. Então, um recado dela para todos nós. Eu espero aí que atinja o coração de quem a conheceu, No meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com ela, então eu fico muito feliz de saber que ela está bem. Isso é bom para nós aqui, pensando já do outro lado, Vamos trabalhar, não tem jeito de escapar. Bem, agora falando um pouco do tema de hoje, tema muito importante, delicado, atual, são os laços de família.
Só tem um detalhe, é que a gente vai falar sobre um tema de família atual, só que a pergunta é de 1857, a explicação também no livro no Evangelho de 1864, quer dizer, faz tempo que a gente está falando disso. Mas se a gente for levar mesmo, estudar um pouquinho mais, a gente vai ver que nós já estamos falando da época de Moisés, né? O 5º mandamento, honrar teu pai e a tua mãe. Então o assunto é atual, mas faz tempo que nós estamos estudando sobre ele. Então, a questão, deixa eu ver se está aqui o livro, a questão 774, ela fala o seguinte para nós aqui. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-los como eles? Nele há uma outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. A pergunta anterior, a 773, fala um pouco dos animais, como eles procedem na sua existência. E é interessante para nós, né? Quando a gente observa quem tem cachorrinho, gatinho, quando esses animais dão cria, nem a gente que tem contato com a mãe, né? Muitas vezes a gente quer chegar perto, o cachorro rosna, o gato também fica estranho, parece que quer te atacar. Então, existe ali com os animais uma proteção natural, instintiva, para a sua cria. Mas aí quem já teve animal sabe muito bem que passa um tempinho, alguns meses, a mãe já começa a tirar, desmamar o filhote, já rosna para o filhotinho. A gente fala, nossa, mas né, no início tinha todo aquele carinho, aquela proteção e agora não. Deus sabe exatamente o que faz. Para os animais, aonde ainda nós não temos, esses nossos irmãos ainda não despertaram a sua consciência, é algo instintivo. Então existe a proteção no início e depois, pela própria continuidade da existência daquele animal, daquele filhote, ele deve continuar a sua existência. Aonde então a mãe, né, nesse caso dos animais, ela já fez a sua obrigação e bola para frente, vida que segue. E os animais vão continuando dessa forma. Quando entra na questão 774, aí Kardec ele foi bem peculiar, ele foi tentando explorar a espiritualidade para saber, muitas vezes, se isso, junto com os seres humanos, é algo normal. E a espiritualidade coloca de uma forma bem incisiva. Não. O ser humano existe a consciência. Se estão todos numa mesma família, no mesmo barco, é porque algo ali é necessário para aquela existência. Aonde os cuidados entre as famílias, entre os pais com os filhos e vice-versa, são importantes. Então isso já dá para a gente a seguinte conotação. Nós estamos na família certa, com as pessoas certas e no momento certo. Muitas vezes a gente passa na nossa cabeça falando, nossa, mas é difícil, né? É duro. Principalmente em casa, com os nossos familiares, existem brigas, existem desavenças, existem muitos e muitos conflitos. Coisas que muitas vezes as pessoas nem deixam transparecer para fora do lar. Mas internamente a gente sabe que tem, porque nós não somos iguais. Mas aí a espiritualidade nos coloca de uma forma muito clara. Por que nós estamos juntos? Por que está todo mundo naquela casa que tem as ideias diferentes, os hábitos diferentes?
Pai e mãe muitas vezes falam, mas eu criei todo mundo igualzinho. Mas não são iguais, cada um vai ter o seu jeito de agir, de pensar. E muitas vezes esses conflitos, eles existem para um único objetivo, para a nossa evolução, para que a gente cresça moralmente, para que a gente saiba e entender e enxergar as diferenças do nosso próximo, aquela pessoa que está mais próxima da gente dentro da nossa casa. Se nós não começarmos a praticar esse estudo sobre nós mesmos, entendendo as pessoas que moram na nossa casa, qual é a chance que nós temos de realmente entendermos as pessoas que não são tão próximas? Como que a gente vai trabalhar o perdão, o amor ao próximo, o amar os inimigos, tudo isso que Jesus já nos colocou há tanto tempo, se a gente não consegue fazer o exercício dentro de casa? Então, logo, quando nós conseguimos, aos poucos, romper esses conflitos dentro de casa, tudo vai ficando mais fácil. Porque se a gente está bem dentro de casa, acho que todo mundo há de convir comigo, quando você está em equilíbrio dentro do seu lar, fica muito mais fácil de você ter equilíbrio fora de casa. E aí sim, com aquelas pessoas que você não tem contato, que você não vê com tanta frequência, que muitas vezes você não gosta. E aí você está lá dentro de um ambiente, muitas vezes até agressivo, hostil, e é nesse momento que você tem que ser equilibrado. Agora, se você não tem equilíbrio dentro da sua casa, aonde que você vai conseguir extravasar? Extravasar por os dois lados, né? Extravasar pelo lado do bem, mas também nós podemos extravasar pelo lado mal. Aonde que a gente extravasa? É muito mais fácil a gente acabar extravasando, principalmente quando nós temos uma tendência de desequilíbrio dentro de casa, com as pessoas à nossa volta que não são da nossa família. Então, muitas vezes a gente vê por pequenas coisas as pessoas se alterarem, perderem o seu equilíbrio, soltar o verbo, né? A pessoa se solta, ela tem um alívio, uma carga ali que estava pesando porque não tinha equilíbrio dentro de casa. Alguém abriu uma portinha que estava ali trancada, quase explodindo, abriu a portinha por uma palavra, um gesto, e a pessoa explode, e aí existem conflitos. Além dos conflitos internos, a gente cria um conflito ainda externo. Então a espiritualidade nos coloca que a família é a chave do nosso aprendizado. É por ali que nós aprendemos os primeiros passos do que é o amor ao próximo, do que é a caridade de saber ouvir, a caridade de saber se colocar, de divergir com inteligência emocional, de dar a sua opinião, mas sem querer mudar a opinião dos outros, porque nós estamos todos no mesmo barco. E aí, entrando então no Evangelho, aí tem mais um ponto que é importante para nós. Quando nós falamos o tema de hoje, né, é a piedade filial. Pois bem, Jesus, ele quando colocou para nós, né, para esse amor pelo pai e pela mãe, para honrar o pai e mãe, ele deixa muito claro para nós o seguinte: pai e mãe. Então vamos lá começar com os recados, né, para todos nós. Mas vamos pensar primeiro no pai e na mãe. Os pais, eles têm uma missão maravilhosa. Qual é essa missão? De poder conceber a vida, de ser, né, principalmente para as mães, né, uma co-criadora. É um momento de amor, é um momento que duas pessoas se encontram, e nesse momento de amor existe então o início de uma vida no plano terreno. Eu falo uma vida no plano terreno, e é muito importante para os pais e mães entenderem o seguinte: como co-criadores, nós podemos ali fornecer, através de todo um desenvolvimento da nossa genética, nós podemos desenvolver um ser inteligente, um ser com todos os seus movimentos, com todos os seus sentidos, com a sua inteligência. Mas, ali dentro daquele ser corpóreo, existe um espírito. Esse espírito não é da nossa criação.
esse espírito é um ser que muitos e muitos anos, um ser milenar, que por muitos e muitos anos está ali convivendo. Já existe, já está ali com experiências. E quando nós damos a oportunidade desse ser que nós amamos muito de entrar para o plano terreno, nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de conduzir os filhos ao caminho correto. Então, pai e mãe sempre tem que ter como objetivo de ser pai e mãe. Aí vocês vão falar assim, mas por que o Alan está falando isso? Pelo simples condição que nós temos hoje nas nossas famílias. As gerações, elas estão cada vez mais interativas. As gerações, elas aprendem com uma facilidade muito grande. E essas gerações, elas vêm com argumentações muito fortes. Então, pensem o seguinte, se nós aplicarmos a mesma metodologia de criação que nos foi aplicada, nós estaremos desatualizados. Porque tem coisas que, com certeza, na minha época de criação, quando criança, se fosse comentado, levava um puxãozinho de orelha, um beliscãozinho bem discreto e aquela frase que ninguém nunca esquece: em casa a gente conversa. Não é assim? Ninguém esquece, né? Em casa a gente conversa. Simples assim. Porém, hoje, se nós adotarmos a mesma técnica, aí a gente já vai ser até denunciado por maus tratos e tudo mais. Então a gente tem que tomar um cuidado. Mas nós não podemos esquecer do seguinte: nós ainda temos autoridade. E a autoridade é para ser aplicada. Porque pai e mãe, nas gerações anteriores, não ficavam tão preocupados se o filho amava ou não amava. O que tinha que ter com pai e mãe era respeito. Respeito. E é um dos princípios que nós temos que ter. Se a gente quer amar alguém, a primeira coisa que a gente tem que é admirar, respeitar. Então, o respeito, com o tempo, nós vamos entendendo que isso cria e gera o amor. Então, por que nós que não tínhamos, o pai e a mãe falando, você me ama, você gosta de mim, eu sou legal com você? Não tinha isso, porque o pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas. Não tinha tempo para isso não, e muitas vezes tinham vários filhos, não bastantes. Então não tinha tempo para ficar falando com todo mundo. Mas hoje a gente ama, a gente entende, depois que nós pegamos, criamos a nossa consciência, a nossa maturidade. Então, gente, fica muito claro para nós que o jeito de se fazer não vai ser igual, mas que nós temos que ter, pai e mãe, tem que ter autoridade e dar o direcionamento para os filhos, isso é claro. Porque se alguém tem que decidir, tem que ser pai e mãe. Não dá para a gente deixar uma criança de 4 a 7 anos querer tomar uma decisão. Quando eles tiverem maturidade suficiente para isso, ótimo, eles terão a sua liberdade, mas no momento certo. Então, pai e mãe tem que ser pai e mãe, tem que dar as cartas e indicar o caminho para que os filhos cresçam no caminho correto. O diálogo é essencial, sem dúvida nenhuma. Estar presente em todos os momentos é essencial, sem dúvida nenhuma. Nós temos que estar presentes, nós temos que estar juntos, mas nós temos que saber de vez em quando puxar a orelha sim, mostrar que nem tudo a visão de um jovem é a visão correta, que existem outras visões e muitas vezes eles não vão nos entender agora. Por quê? Porque eles não têm maturidade para isso. Quando você fala com o seu filho para ele desligar uma televisão e estudar, para ele abandonar o celular e se aplicar no estudo, quando você fala para que ele tome consciência de que o videogame não vai trazer o futuro desejado dele, ele não gosta. Mas se nós tivéssemos a idade deles, nós também não gostávamos. É que a gente não tinha tudo isso, a diferença é essa. Mas eles não gostam. E se nós não dermos o caminho correto, eles vão ficar ligados nisso. Só que o tempo passa, gente. Eles lá na frente, quando a gente cobra isso,
naquele momento eles não vão gostar, eles vão falar que não gostam da gente, que nos odeiam, por que eles caíram nessa família, por que eu vim cair nessa casa, por que veio você como meu pai ou minha mãe. Eles vão falar tudo isso para a gente. O que a gente tem que ter é equilíbrio para ouvir, equilíbrio para ter o correto discernimento e a indicação de quem é o responsável pelo momento. E o responsável pelo momento é o pai e é a mãe. Lá na frente, a vida vai trazendo experiências que lá na frente os jovens eles vão entender. Falou, poxa vida, meu pai, não é que meu pai e minha mãe tinham razão? Eu falo isso porque eu também já passei por isso e eu vejo o que meus pais falavam e hoje eu falo, nossa senhora, estavam certinhos, né? Eu que não entendia legal. Então, tudo ao seu tempo e nós vamos crescendo de uma forma gradual, de uma forma calma e tranquila. Então, pais e mães, nós temos que ter essa consciência da nossa responsabilidade, já que nós demos a oportunidade da vida, vamos trabalhar para que essa vida seja desfrutada da melhor maneira possível. Mas o Evangelho fala hoje da piedade filial. Essa piedade filial tem um tom de reflexão muito forte. Por quê? Porque em muitos casos existem famílias e famílias. Existem fases e fases para cada um de nós. Quando a gente fala de uma família tradicional, o que eu falo de uma família tradicional? Aonde tem um pai, uma mãe, eles estão juntos há muitos anos, vivem bem, é aquela família que a gente conhece, vamos falar assim, de uma forma tradicional. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de nós falarmos sobre o amor dos filhos para com os pais, desse respeito, de todas essas atribuições que nós estávamos comentando até agora. Mas existem também as famílias não tradicionais, aonde, em muitos casos, os pais já não moram mais juntos. Existem casos onde os filhos já conseguem observar o abandono de um pai, o abandono de uma mãe, ou de um vício de um pai, ou de um vício de uma mãe, aonde muitas vezes existe um distanciamento. Então agora para nós filhos, o que nós temos que ter na nossa consciência? Independente, porque aos olhos de Deus, cada um vai seguir a sua consciência e todos nós sabemos que nós respondemos pelas nossas atitudes para conosco. Então, aos filhos, se por acaso vocês tiveram essa experiência da onde existe um abandono, um distanciamento dos pais, não criem essa mágoa no seu coração, porque tudo ao seu momento nos traz a visão correta daquilo que nós precisamos fazer da forma correta. Então não precisa sair da gente uma mágoa que vai ficar ali por anos se remoendo por um ente que te deu a grande oportunidade da existência. Os filhos jamais podem esquecer disso. Por pior que seja a visão que vocês tenham do pai ou da mãe, eles deram a oportunidade da vida. E essa oportunidade é única, é nossa. Vou contar uma historinha. Se o Augusto não está aqui hoje, mas eu vou contar uma historinha. 1970, se eu peguei de um vídeo aí no YouTube. Se tiverem oportunidade, a hora que eu falar o nome, vocês dêem uma olhada. É curtinho, mas é interessante. 1970... lá no norte de Minas, eu não sei quem tem a oportunidade de conhecer o norte de Minas, mas era uma região bem seca, é quase um sertão. Tinha uma moça lá que vivia com uma família muito pobre, tinha muitas dificuldades, e com toda aquela seca, ela decidiu então, muito jovem, vir para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E ela começou então, ela tinha um sonho, ela queria estudar, ela queria se desenvolver, ela queria ser alguém na vida. E ela foi trabalhar de doméstica numa casa de uma família de classe média. Então essa moça começou a trabalhar e dentro dessa família, que era uma família até tradicional, o pai era bancário, e esse pai, essa família, constituída de 3 filhos. E o mais jovem
se engraçou com a moça. Se engraçou, tiveram um relacionamento, a moça ficou grávida. E ela, então, a primeira coisa que fizeram naquela família tradicional, imagine em 1970, essa situação de uma moça de fora vir para uma casa, ficar grávida. É difícil das pessoas entenderem isso, ainda mais naquela época. Então, a primeira coisa que fizeram, né? O pai tira de perto, esconderam o pai, tira o garoto, né? Tira de perto. A moça ainda ficou alguns meses morando naquela casa em Belo Horizonte, mas a pressão, a situação, ela ficou tão ali frustrada, porque ela tinha alguns, né? Tinha os seus sonhos, mas ela estava se sentindo tão mal ali, que ela resolve voltar para o norte de Minas. Mas tomou uma decisão de manter a sua gravidez e de dar à luz. Então, nasce o nosso querido Haroldo Dutra. E ele, nesse vídeo no YouTube, ele deixa muito claro, ele fala assim, eu precisava de uma oportunidade. Eu amo meu pai e minha mãe, eu honro-os. Eu precisava de uma oportunidade, que era a oportunidade da minha vida. Então, nasceu no interior de Minas Gerais, e ali, então, começou a se desenvolver, e com a sua oportunidade, olha só, graças a Deus nós temos aí uma pessoa que tão bem divulga a doutrina, é uma pessoa que traz tantas informações, tanto conhecimento para a gente. Ainda bem que teve uma mãe ali que foi firme, falou assim, eu vou ter meu filho. Querem um outro exemplo, muito interessante também? Bahia, família já com 15 filhos. 3 abortos já tinham ocorrido naturalmente. E aí, nasceu, né? Aí a mãe ficou grávida, aos 42 anos, lá na Bahia, já o 16º filho, a mãe fica grávida e o médico fala para a mãe, fala, olha mãe, é o seguinte, na sua, né, você já teve vários filhos, na sua condição, na sua idade, ter esse filho vai colocar em risco a sua vida. Então, mãe, é melhor realizar o aborto. Pelo menos a gente vai garantir a sua vida. E olha a mãe que ela fala, olha meu amigo, doutor, já que eu já consegui, né, dar a luz para 13, por que não para 12, né, vivos ali? Eu vou tentar, é minha responsabilidade, se eu fiquei grávida, é a minha responsabilidade, se eu precisar dar a minha vida ao meu filho, que assim o seja. Então, ela decidiu, elas ali se manteve em prol da vida, e quem nasceu? Divaldo, 16º filho. E ele até conta no vídeo que ele comenta sobre esse fato, ele até conta, ele fala assim, poxa vida, minha mãe morreu nos meus braços aos 83 anos. E olha só que interessante, e aí que vem um ponto do livro do Evangelho que eu acho que é importante a gente pensar. Ele fala assim, e eu converso com ela todo dia ainda. Ela fala comigo todo dia, e ela todo dia fala para mim, ela chama ele de Di, né? Di, quando ele levanta, já fez sua oração? Ele fala, mãe, acabei de chegar no corpo aqui, ainda não fiz não, mas faça, você não sabe como vai ser seu dia. E aí à noite, quando vai dormir, a mãe lá de novo, diz, você não vai fazer a sua oração? Nossa mãe, eu estou cansado, eu já fiz palestra. Falou, você não sabe se amanhã você vai estar nesse corpo? Faça a sua oração. Por que eu estou pegando esse gancho? Porque o ser humano, ele tem um elo de ligação que não é só na existência, é bem diferente dos animais. Lembra que eu falei que os animaizinhos, né? Passou um tempinho, já começa a desmamar, a tirar de perto. O ser humano, pela sua consciência, ultrapassa o limite da existência física. Então, quantos casos de mães, pais, no plano espiritual, estando ali, suportando, vibrando, orando pelos seus filhos,
transcende a existência da matéria. Então, aos filhos, independe da situação de cada um, se o pai e a mãe estão numa família tradicional ou não, não se esqueçam jamais disso, que a grande oportunidade da existência é porque houve duas pessoas que se relacionaram e aí tudo começou para cada um de nós. A gente não pode esquecer jamais disso. E eu falo isso por quê? Porque é muito triste quando nós vemos e observamos pessoas que não têm um amor, não têm um respeito pelos pais, por inúmeros fatos. Mas é triste, porque em datas como a que está chegando amanhã, que é o Dia dos Pais, ou datas como o Dia das Mães, como o Natal, que a gente fica mais próximos de Jesus, como é difícil a gente não ter aquele ente querido, que muitas vezes não estão nem vivos mais, não estão na matéria, mas a gente lembrar dos bons momentos e dos fatos que nós tivemos, dos ensinamentos que nós tivemos juntos. Como é bom a gente poder ter isso. Agora, se nós não temos, nesse momento, essa condição pelo distanciamento, que haja uma autorreflexão, que a gente pense um pouco diferente, que a gente estude um pouquinho mais sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que a gente veja que nós temos sim um dever para com os nossos pais, que eles são as pessoas que não é porque está no 5º mandamento, na época de Moisés, não é porque Jesus coloca para a gente tão bem claro esse amor pelos pais, é para que a gente entenda a necessidade de nós termos o respeito e a admiração por aqueles seres que, após um grande planejamento, de uma reunião que deve ter sido feita de uma forma assim, tranquila, onde eles conseguiram e deram a liberdade de nos aceitar em suas casas, em suas famílias. Ou a gente pensa que tudo, nada é pelo nada. Nada, gente, tudo tem uma razão. Agradeçam sempre a oportunidade que nós temos, a vida que nós levamos, o corpo que nós recebemos, as dificuldades que nós temos. Sempre nós temos que agradecer. Pedir, gente, nas nossas preces é importante, principalmente para as outras pessoas. A nossa responsabilidade é de agradecer por tudo que nós façamos e por todas as dificuldades que nós temos. Ainda bem, gente, que nós temos esses seres que nos deram essa oportunidade. Aos filhos, nós temos que pensar dessa forma, porque existem tantas pessoas abandonadas, onde os pais, as mães, não recebem uma visita de um filho, são colocados em casas, abrigos para idosos, e aonde essas pessoas também sentem a solidão, também sentem um vazio. Aí nós podemos pensar, fez por merecer. Se está passando por essa situação, coisa boa não fez na outra vida. Não é assim que a gente já começa a pensar, a julgar? Estamos errados. Se nós temos ainda essa capacidade de julgamento, vamos lembrar que se nós estamos aqui e Jesus pediu para a gente amar os nossos inimigos, quem dera os nossos pais, quem dera essas pessoas. Então, independente das decisões dos pais do passado, corretas ou não, cabe a nós termos a certeza, se nós queremos realmente evoluir, sermos pessoas melhores, nós temos que amá-los e respeitá-los, independente daquilo que eles fizeram de correto ou não, porque eu não posso justificar um erro com outro. Eu tenho que ser uma pessoa que entenda que qualquer um de nós podemos errar, qualquer um de nós erramos, e não erramos pouco. Quantas decisões, cada um de nós aqui, se pensarmos um pouco, quantas decisões nós já tomamos errados na nossa vida?
que afetamos pessoas, que em alguns casos nós conseguimos pedir perdão, outros nós fugimos dessa responsabilidade por vergonha, por orgulho, por egoísmo. E por que não, se alguém fez algo que a gente não possa pedir, ou essa pessoa não consiga pedir o perdão para a gente, por que a gente não dá um passo à frente e a gente perdoe sem alguém precisar pedir? Olha que gesto nobre, olha como a gente vai estar dando um passo à nossa evolução, ao nosso progresso. Estaremos transpondo algumas barreiras, estaremos tendo a oportunidade de sermos diferenciados. Não falo melhor não, mas nós vamos ser diferenciados, porque nós estamos tomando a primeira medida de quebrarmos barreiras e de termos um futuro melhor com esses entes queridos. Ou a gente pensa que depois do nosso desencarne simplesmente acabou, né? Então, acabou, esse joguinho aqui dessa vida aqui já foi, ganhei e acabou o jogo. Não, gente, tem segundo tempo. Se a gente não acertar as nossas desavenças agora, vai voltar de novo, vai voltar na mesma casa, do mesmo jeito. Nós vamos ter situações e experiências diferentes, mas nós vamos nos acertar. Então vamos tentar quebrar essa barreira. Vamos tentar já nos acertar nessa. E aí, na próxima, talvez a gente tenha novas experiências com novos irmãos, com pessoas que possam agregar mais conhecimento, maior progresso, maior felicidade. Agradeçam sempre aqueles que têm os pais, né, na data de amanhã, dê um grande abraço neles. Aqueles onde os pais já foram, uma forte oração para eles, pensando sempre que eles estejam muito bem. E a vida na nossa lei de evolução e progresso é dessa forma, crescendo junto, aprendendo juntos. Estamos todos no mesmo barco e esse barco se chama vida. E a vida, gente, é para ser desfrutada da melhor forma possível. Então, sem mágoa no coração, mais amor, mais caridade e mais compreensão. Fiquem todos com Deus e uma boa tarde. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.